bom dia, torcedor atleticano ligado aqui no Instagram oficial do Atlético, ACG Oficial, e no YouTube, Dragão TV. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Humberto Louser. PUC TV. Bom dia, Humberto, Igor Oliveira, PUC TV, estamos ao vivo agora. Humberto, eu queria que você falasse um pouco sobre como que foram esses dias de preparação do Atlético, né? E como que você enxerga esse confronto diante do Vitória, um confronto importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Tivemos um período produtivo, né? Como as duas outras semanas que nós tivemos abertas. Semanas essas que a gente aproveitou para recuperar alguns atletas, trabalhar aquilo que a gente identificou que era necessário nesse período a gente atacar, então a gente conseguiu ter treinamentos aquisitivos nessas questões que nós entendíamos que era necessário trabalhar. E então, semana muito boa. Essa última semana agora, a gente pôde contar com o retorno de alguns atletas que estavam na transição na semana passada. Então, no caso do Campanharo, do Alex, do Pedro e do Derek, então 4 atletas que puderam trabalhar conosco, né, nesse período, principalmente de terça, quarta-feira até hoje. Então, vai encorpando mais, vai nos dando mais possibilidades. É claro que são os jogos que vão trazer essa confiança, essa segurança para esses atletas. Lógico, cada um respeitando o teu prazo, cada um num período melhor de adaptação. Então, a expectativa é que a gente consiga levar para essa partida, que é de suma importância para nós, para as nossas pretensões dentro da competição, um confronto direto, uma possibilidade de a gente, com a vitória, aproximar, diminuir, né, a distância, né, do Vitória para nós, diminuindo somente 1 ponto. Então, isso que a gente atacou desde a nossa representação pós o Cruzeiro. Então, um confronto direto, um jogo muito importante para as nossas pretensões. E a gente sabe que, para a gente poder vencer esse adversário, a gente vai precisar jogar de maneira organizada, cumprir o nosso plano tático, fazer aquilo que a gente procurou desenvolver nessas sessões de treinamentos, sessões essas que os atletas muito comprometidos, como sempre estão, certo? Se dedicando ao máximo, tentando fazer ao máximo aquilo que a gente estava ministrando como conteúdo. A expectativa agora é a gente poder levar para dentro do jogo amanhã, para que a gente consiga fazer mais um bom jogo, porque é isso que a gente acredita que irá nos aproximar do nosso objetivo, que é conquistar os 3 pontos. Humberto, agora mesmo com esse tempo, né, essas 2 semanas assim, tem os problemas de suspensão, né, principalmente ali numa posição que é o meio-campo, principalmente volantes. Como que você trabalhou isso durante esse período aí, com a ausência de 3 jogadores ali da posição que estão suspensos? Esse foi o nosso quebra-cabeça, né? Então, como a gente sempre fala aqui, a gente vai buscar soluções. E assim tem sido desde o nosso primeiro dia aqui. A gente tem sofremos em outras partidas, em outras posições, e conseguimos nos adaptarmos para poder levar uma equipe forte, bem equilibrada, bem organizada, para conseguir os objetivos dentro de campo. Mesmo com a derrota lá contra o Cruzeiro, como a gente falou no pós-jogo, a gente construiu, a gente jogou para poder sair de lá, no mínimo com empate. Lógico, o futebol não tem justiça, faltou eficácia naquele momento, então procuramos trabalhar muito nessa questão. E, lógico, já sabíamos, pós o jogo, que nós estávamos sem o Luiz Felipe, um defensor, e 3 volantes, né, no caso do Gonzalo, Baralhas e o Rony. Então, a gente priorizou também esse ajuste ali para quem jogaria ao lado do Raul nessas sessões de treinamentos. Alguns atletas, como o Alex, têm essa capacidade de jogar ali também, só que o Alex só se integrou conosco na sua totalidade, podendo fazer todos os movimentos a partir de terça, quarta-feira. Então, é um atleta que já vem trabalhando, lógico, na sua transição, na parte física, mas a gente tem que respeitar todo esse processo também de transição. Então, a gente procurou ter outros atletas ali também para a gente poder ter um outro tipo de encaixe. Lógico, tinha a situação do Joel, que estava servindo a sua seleção, que também não pôde treinar conosco nesse período, mas um atleta que vem crescendo rodada após rodada, sendo muito importante para as nossas ideias dentro de jogo. Mas aquilo que a gente trabalhou, aquilo que a gente entende que a gente tem
de possibilidades, a gente entende que escolhemos bem, trabalhamos bem, e a expectativa, como que eu falei, agora é levar para campo, saber neutralizar os pontos fortes do adversário, que é uma equipe que move bastante, que tem variações de jogo, é uma equipe que gosta de fazer suas trocas posicionais, uma equipe que é muito aguda também, tem feito bons jogos contra os seus adversários, então vai exigir muito da nossa organização defensiva, nós trabalhamos muito, tivemos momentos ali de trabalhar para poder neutralizar esses pontos do adversário, mas também as nossas combinações ofensivas, as nossas conexões ofensivas, também demos foco nisso, o acabamento nosso para que a gente possa ser mais eficaz na hora do arremate. Então, a expectativa é essa, levar uma equipe equilibrada nessas fases do jogo. Então, esse período foi benéfico para nós, trabalhamos muito. A expectativa é que a gente agora leva para o jogo, né, que é aquilo que importa, para que a gente consiga o nosso objetivo, que é vencer esse oponente que é direto nas nossas pretensões dentro da competição. Bom dia, professor Humberto. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Estamos ao vivo na nossa área. E a gente pôde perceber aí nestas semanas abertas que você testou, quebrou muita cabeça, testes e mais testes. E hoje a gente percebeu uma situação ali de 3 jogadores do sistema defensivo atuando juntos, o Alex, o Felipe e o Adriano Martins. Nesses testes, uma situação de 3 zagueiros, uma formação de 3 zagueiros, é uma possibilidade para o jogo de amanhã? Bom dia, pode ser de início, pode ser também na circunstância do jogo, né, aquilo que o jogo possa pedir, até porque o adversário é um adversário que gosta de usar os flancos do campo, né, os lados do campo também, além de ter esse jogo de manipulação, de atração interna, por característica dos seus atletas, de ter muito jogo de pé, mas sem perder essa agressividade de profundidade, também esse jogo de circulação, buscando os lados do campo, para um preenchimento de área que é muito interessante, que vai exigir da gente essa atenção de encaixe de área. Então, nós treinamos essas possibilidades. Numa competição longa como é a Série A, você tem que ter variações em cima das características de atleta que você tem. Então, a gente tem atletas que têm essa capacidade de ter essa variação de jogo. Então, a gente tem que trabalhar, que a gente pode usar contra o próprio Vitória ou dentro da própria partida, se o jogo pedir essa formação para poder neutralizar em momentos de dificuldades o adversário ou em outras partidas também. Então, a gente tem aproveitado esses períodos de trabalho também para a gente potencializar sempre a característica do atleta em prol do coletivo. Então, essa é a nossa missão como comissão. Então, a gente está sempre atento, estudando, trocando ideia com os atletas, identificando as características, para que a gente possa inseri-los no contexto que vai beneficiá-los e, em consequência, eles vão trazer uma melhor produtividade para o nosso coletivo, porque é o coletivo que vai nos levar aos nossos objetivos, que são as vitórias. Humberto, teve aquele momento difícil, né, que o time não ganhava, vieram as 2 vitórias, mas agora uma derrota contra o Cruzeiro. O Atlético ainda continua assim, pressionado, precisando de resultados. Mas você entende que o elenco está conseguindo tirar um pouco disso, está conseguindo ter o que você fala sempre, o mental forte para lidar com essa situação? Como é que foram também essas 2 semanas nesse sentido? A gente continua atacando, né, essa questão mental, essa questão emocional, porque acreditamos que a questão mental, uma mente forte, vai potencializar a capacidade técnica, física e tática do atleta, que vai fazer a diferença no resultado. A importância também de falar que todos são partes, todos são importantes, haja visto que os resultados que nós conseguimos, a importância daqueles atletas que vieram do banco, e ajudar a construir o resultado de vitória. Então, a gente tem trabalhado nessa vertente aí, então a gente tem conseguido extrair o melhor de cada atleta. Mais importante, mesmo com essa situação diversa que vivenciamos, vocês que acompanham o nosso dia a dia, a intensidade que é colocada nas sessões de treinamentos, a maneira como esses atletas têm vindo trabalhar, é um ambiente de muita responsabilidade, um ambiente de muita cobrança, mas também um ambiente leve e sabedor de que precisa evoluir para poder construir um cenário melhor. Então, é isso que a gente tem atacado, isso que a gente tem conseguido desenvolver nas nossas sessões diárias e vamos continuar. E, como a gente falou, quando nós chegamos aqui, enquanto nós estivermos à frente do Atlético, a gente vai honrar essa camisa, essa instituição, vamos respeitar os nossos torcedores, que é o maior patrimônio do clube. Então, por isso, a nossa entrega total, nossa entrega máxima nas nossas sessões diárias, é isso que a gente tem cobrado os nossos atletas, e nós temos tido isso
de resposta deles, né? Então, por isso, essas 2 vitórias dentro de casa, mesmo a derrota contra o Cruzeiro, mas nós produzimos para poder vencer. Então, a expectativa é que a gente consiga manter essa evolução. A única certeza que a gente tem para que a gente consiga vencer o Vitória, a gente vai precisar performar melhor que performamos nessas últimas partidas, e que isso que vai nos aproximar do nosso objetivo, que é vencê-los. Então, isso que a gente tem trabalhado nessa questão mental, por acreditarmos que ela potencializa essas outras 3 que são importantíssimas para a gente conseguir os nossos objetivos. Bom dia, Loser. Falando especificamente sobre o adversário, o que esperar desse Vitória, que também está na zona do rebaixamento? Um adversário que o Atlético bateu no primeiro turno lá em Salvador. No ano passado, pela Série B, o Atlético não perdeu também, venceu lá e empatou em casa. O que esperar desse adversário, que está na mesma situação, um jogo de 6 pontos, né? Apesar da diferença ser de 4 pontos. O que esperar do Vitória para essa partida? Olha, o Vitória, a gente estudou bastante o adversário. É uma equipe muito organizada pelo Carpini, como eu falei, com algumas variações desde a sua iniciação. Um jogo que propõe e ao mesmo tempo tem esse jogo direto. Então, vai exigir da gente uma organização, uma compactação, muita comunicação para que a gente possa estar neutralizando essas movimentações, essas trocas posicionais do adversário, que a gente consiga neutralizar bem esses pontos desse adversário. E um adversário que também busca o mesmo que a gente, que cabe a nós nos impormos dentro de casa. O futebol é um jogo de imposição, e isso que a gente tem trabalhado também, que a gente coloca as nossas ideias para neutralizar esses pontos que nós mencionamos, que a gente estudou do adversário, mas que a gente também coloca as nossas ideias ofensivas. Ideias essas que vêm sendo produtivas. A gente tem tido o maior número de finalizações contra os nossos oponentes. Foi assim fora de casa também contra o Cruzeiro. Tivemos vantagem, possibilidade de fazer o 3-2 mesmo no primeiro tempo. Então, por isso, nós trabalhamos muito essa questão de finalização, já vimos trabalhando e intensificamos nessa semana também. Então, a gente espera um adversário que vai exigir da gente um nível mental muito forte, um nível de concentração muito forte, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que são os 3 pontos, como você falou. É um confronto direto, é uma decisão, e decisão você vence nos detalhes, nos pormenores do jogo. Então, por isso que a gente tem que estar com essa mente forte, para a gente poder estar vivendo a partida na sua totalidade, para que a gente possa enxergar aquilo que o jogo esteja pedindo naquele momento, nos momentos da dificuldade, que a gente possa se manter organizado e não ofertar nada ao adversário, nada de prejuízo para nós, e quando nós tivermos a vantagem, nós possamos ser contundentes, eficazes, para conseguir traduzir essa superioridade momentânea em gols, que é isso que vai nos trazer o nosso resultado que a gente mais deseja. Ô Loser, ainda nesta linha, você fala muito em jogo a jogo, e amanhã é inevitável, é um duelo de 6 pontos. Mas a sequência do Atlético ainda tem Corinthians, Fluminense, Criciúma, mais um pouco à frente Cuiabá, Grêmio, que é os adversários da parte de baixo da tabela. A permanência do Atlético passa principalmente por estes jogos, tendo em vista que depois dessa sequência, aí já é uma sequência contra adversários da parte de cima da tabela? Olha, agora toda rodada vale algo, né? Alguém que está lá no Z4 tentando sair do Z4. Quem está próximo do Z4 tentando se distanciar. Quem está próximo da zona de Libertadores tentando entrar. Quem está brigando pelo título também tem essa questão. Então, todo jogo envolve ter uma importância, um caráter decisivo, né? Então, por isso que eu gosto de viver jogo a jogo, passo a passo. Claro que você fizer um olhar a possibilidade de vitória nesses duelos direto, principalmente na briga ali de baixo, traz uma conotação que são jogos mais fáceis, mas não é dessa maneira. Então, o Atlético tem condição de, se fizer jogos como foi feito lá, com uma atenção, um ajuste melhor nos pormenores do jogo, tem também a possibilidade de vencer esses adversários que estão na parte de cima da tabela, seja jogando dentro do Ascioli, seja jogando fora de casa. O que a gente busca trabalhar é sempre esse equilíbrio. Uma equipe que tem uma identidade, que joga de maneira organizada, que saiba fazer
quando estar com a bola e quando não estar com a bola, que saiba pressionar o adversário, seja em bloco alto, médio ou baixo, que saiba também ter jogo de propor jogo também direto. Então é isso que a gente tem trabalhado e é isso que a gente acredita que você vai aproximar de um resultado de vitória. Então a gente tem atacado muito nessa questão sistêmica de conjunto, mas tem atacado também de forma setorial, de forma individual, com muito treinos analíticos e também de forma coletiva. Então é isso que a gente acredita, por isso que a gente tem intensificado nossos trabalhos, e vocês têm acompanhado. A evolução ela é notória, até mesmo em resultado e em performance. Claro que a gente ainda está muito distante daquilo que a gente acredita que esse grupo tem de potencial, e nada é construído da noite para o dia, exige tempo. Haja vista as equipes que conquistam, as equipes que constroem legados de vitórias, de conquista, tem essa manutenção, seja de comissão, seja de uma base de elenco, e aí você vai potencializando esse elenco com peças pontuais. Então, a gente está nessa reconstrução diária para que a gente possa fazer um Atlético cada vez melhor, para poder representar muito bem essa instituição que vem crescendo ano após ano nesse modelo que o Adson vem implementando desde quando ele assume. Então, por isso que o Atlético vem crescendo, vem sendo respeitado não somente no cenário nacional, mas também internacional, porque já representou muito bem o país e o Estado também nas Copas Sul-Americanas. Então, o Atlético ele vem crescendo ano após ano, não somente em resultados, mas, é claro, também em estrutura. Então, faz com que o Atlético seja uma equipe respeitada. Então, cabe a nós continuar fazendo que a marca Atlético seja respeitada nesses cenários que nós mencionamos. Por isso, a nossa entrega diária. Sabemos da dificuldade, todas as equipes têm investido bastante. O Adson já veio aqui, já pontuou a desigualdade financeira nessa competição. Então, às vezes, você mapeia um determinado atleta, mas você não tem essa questão financeira para brigar em igualdade com as outras equipes que têm esse poderio financeiro maior. Então, faz com que a gente supere essas adversidades com o quê? Com muito trabalho, extraindo o melhor de cada atleta, e é isso que a gente vem fazendo. E a expectativa é que a gente possa evoluir rodada a rodada, dia após dia, é isso que a gente emprega o nosso tempo para poder conquistar. Então, a gente tem conseguido, a expectativa é que a gente possa dar mais um avanço contra o nosso próximo adversário, que é o Vitória. O Louser, o Atlético, eu vou até fugir um pouquinho aqui, mas é uma pergunta para uma outra matéria, tem o melhor aproveitamento em jogadas aéreas do Campeonato Brasileiro. Queria saber como que é trabalhado isso, se trabalha também uma fraqueza do adversário, de algum jogador que é mais fraco nesse quesito. Então, como que é esse trabalho? É um combo, né? A gente atribui característica do atleta, o estímulo, né, que são os trabalhos, e essa questão também de analisar o adversário. Hoje todo mundo estuda todo mundo. Então, para entender como que você vai neutralizar os pontos fortes, as fortalezas desse adversário, e como você vai explorar as fragilidades, certo? Então, por isso que você estimula, você potencializa a característica com esse estímulo, e você também você emprega isso que você acabou de estimular e característica de identificação do atleta em cima de uma fragilidade do atleta. Então, esse combo que te leva hoje o Atlético ter essa marca. Então, a gente procura não somente executar, estimular essa questão de característica, porque quando você contrata um atleta, você mapeia ele de todas as formas. O que você vai ter que trabalhar de imediato, e aquilo que esse atleta tem de positivo que você vai trabalhar e potencializá-lo, e também aquilo que você enxerga que se você trabalhar ele vai se desenvolver. Então, por isso que essa análise é minuciosa e você tem que estar atento a esses pequenos detalhes para poder, no dia a dia, no campo, estar dando continuidade nesse processo de construção de atleta, né? Então, eu particularmente, junto com a nossa comissão aqui, eu acredito no quê? Que o ser humano ele não tem limite. E a gente reproduz o meio que a gente vive, certo? Vamos lá, animais de imitação. A gente vai reproduzir, pega a gente recém-nascido, bebê, quem são as nossas referências? Nossos pais ou aquelas pessoas que convivem conosco. Então, a gente vai começar a reproduzir, certo? E imitar essas pessoas. Então, o que você estimular e buscar desenvolver o atleta ou o ser humano, ele vai ser potencializado, ele vai conseguir adquirir aquilo. Claro que cada ser humano tem
uma capacidade de absorver, de entendimento, um talento a ser desenvolvido melhor do que o outro. Um é bom em uma característica, o outro é melhor em outra. Então, por isso que o futebol você tem que encaixar as peças para ter esse sincronismo, esse equilíbrio, esse ecossistema trabalhando, convergindo com a mesma ideia para que você possa ter uma equipe cada vez melhor e podendo vencer. Então, esse é o grande desafio nosso como comissão. Enxergar, identificar o potencial e atacar e desenvolver. Porque eu acredito nisso, porque temos exemplos. Tem vários seres humanos aí, pessoas que começam uma determinada atividade em algum esporte, alguma modalidade, com 40 anos, 50 anos, daqui a pouco está fazendo maratona, está fazendo, como que chama lá, o triatlo, e vai indo. Então, estimulou, preparou, trabalhou, o atleta se desenvolve, o ser humano se desenvolve, é isso que a gente acredita e procura empregar nas nossas sessões de treinamentos. Professor, você falou bastante sobre esse período que teve para trabalhar, que teve para treinar o grupo, porém você não contou com 2 atletas nesse período, que estavam a serviço das seleções. Eu queria saber como que está a questão física, principalmente do Joey Campbell, que é um jogador que ele vem sendo sacado aí, na maioria das vezes no segundo tempo, e é um jogador que exige mais atenção nesse sentido. Ele participou, né, dos 2 jogos, o Joel. Então, a gente monitorou, pedimos lá as informações, todas as métricas deles, para que a gente possa atacar nessa questão também. A posição que ele joga exige, o Atlético tem no seu DNA essa exigência também, é um clube, um clube que gosta de jogar com intensidade. Então, por característica, ele tem se dedicado bastante, tem nos ajudado bastante. Por isso que, em determinado momento da partida, quando a gente entende que precisa a gente oxigenar, trazer uma peça nova ali para poder manter o nível, a gente tem acionado. Então, mas é um atleta que está muito bem identificado, muito bem ambientado, tem se dedicado muito e muitas vezes até fugindo da sua característica para poder atender a característica do clube, né, o DNA do clube. Então, isso a gente tem trabalhado nas nossas sessões também. É um atleta inteligentíssimo, já disputou várias Copas do Mundo, então tem nos ajudado bastante com gols, com assistências, com ideias ali de manipulação do adversário e desequilíbrio do sistema defensivo do adversário. Então, tem nos ajudado bastante. A ideia é que ele possa estar nos ajudando desde o início. E, é claro, a gente vai entender esse aspecto, o momento se vai deixar ele até o final ou se a gente vai precisar fazer uma troca. O Matias já não atuou nas partidas, mas trabalhou. Então, a gente procurou saber também. Já demos um foco maior de carga nele também para poder trabalhar. E é um atleta jovem, que tem capacidade física aí. Se a gente entender que o jogo está precisando de um atleta que ele tem de característica, que ele reúne essa característica, claro que a gente vai acionar, como foi lá contra o Cruzeiro. E a expectativa é que ele possa, já melhor ambientado, fazer um grande jogo e nos ajudar também a conseguir o resultado de vitória. Obrigado, Humberto, e obrigado a todos os jornalistas ligados aqui. Valeu, pessoal. Valeu. Aleluia!